Vou falar agora aqui do estado de São Paulo e também de vacinação, do que o Comitê Científico do Estado de São Paulo está preparando, para mais uma fase aí de combate à pandemia. Se reuniu ontem para discutir o enfrentamento aqui no estado de São Paulo, também para discutir o avanço da vacinação. Eu vou chamar agora o coordenador executivo do comitê, João Gabardo, que sempre nos atende. Eu agradeço mais uma vez aí, pela gentileza. Gabardo, eu gostaria primeiro que você trouxesse para a gente, dentro do que for possível contar, o que foi discutido e principalmente decidido nessa reunião de ontem. Bem-vindo. Bom dia, Frandro, Elisa, Luciane, prazer novamente estar com vocês. Ontem, efetivamente, nós tivemos a reunião do Programa Estadual de Imunização e nós mantivemos a posição de que, nesse momento, é mais adequado que nós continuemos insistindo com as pessoas que ainda não fizeram a segunda dose e também com as pessoas que estão ainda aguardando para fazer a dose de reforço. Nós temos aí 10 milhões de pessoas que ainda não fizeram essa dose de reforço, a terceira dose, e nós temos 2 milhões de pessoas que estão atrasadas com a segunda dose da vacina. Em função desse atraso, nós vamos ainda manter os últimos dias do mês de fevereiro e o mês de março para tentar resgatar essas pessoas e concluir a vacinação das crianças. Nós já vamos começar a fazer a segunda dose das crianças, aquelas que fizeram lá no início da programação, já estão quase no momento de fazer a segunda dose. E programamos, então, o início da vacinação da quarta dose para outros grupos a partir de abril. Então, mais especificamente, no dia 4 de abril, São Paulo começa a vacinar as pessoas com mais de 60 anos. Esse vai ser o primeiro grupo a ser vacinado com a quarta dose. São as pessoas idosas. Nós temos acompanhado o perfil de pacientes que estão internados nesse momento e nós voltamos a encontrar uma predominância das pessoas com mais de 60 anos nos hospitais. Então, esse grupo que já tem um tempo de vacinação mais prolongado, serão as pessoas que terão prioridade nesta vacinação a partir do dia 4 de abril. Informação importante, então, 4 de abril no estado de São Paulo, as pessoas que devem receber, então, essa quarta dose são as que têm mais de 60 anos. Eu sei que a gente tem que lidar com uma etapa por vez, não é, Gabardo? Mas jornalista também é um pouco ansioso, a gente já quer sempre saber além. Além desse grupo de mais de 60 anos, qual seria a previsão para mais para frente? Existe algo que já foi discutido, que já foi decidido, ou por enquanto a gente tem de frear nessa informação dos 60 a mais? Não, nós entendemos que, nesse momento, as evidências científicas e a experiência de outros países que já estão fazendo essa quarta dose e pesquisas que estão sendo realizadas nesse momento mostram que esse grupo é o grupo que pode ser mais beneficiado com essa quarta dose. Então, no momento, nós não temos ainda nenhum outro grupo para fazer previsão. Decidimos iniciar com 60 anos, e além de 60 anos, tem também uma outra condição, que é ter feito a terceira dose há mais de 4 meses. Então, são essas duas condições que são necessárias para que as pessoas possam ser vacinadas. O Gabardo, houve um tempo em que o vírus ganhava da gente de lavada. Aí, com a chegada da vacina, a gente conseguiu equilibrar um pouquinho esse cenário, essa corrida ou essa luta, conforme a gente queira chamar isso. Mas a gente está fazendo quarta dose agora, mas uma vacina ainda não atualizada para a variante Ômicron, que ainda está apresentando subvariantes. O que a gente pode dizer sobre a atualização da vacina para ela ser realmente eficaz contra essas novas variantes que estão surgindo? Bom, essa é uma expectativa que todos nós temos, de termos uma atualização das vacinas que seja mais específica para os vírus que estão circulando no momento. Nós temos muita experiência na vacina em relação à influenza, que tem esse mesmo perfil. A cada ano, nós temos que atualizar a vacina com a introdução na vacina dos vírus que circularam no inverno anterior no hemisfério norte.
Isso é uma prática que nós já temos aí quase mais de 10 anos, né? Que funciona muito bem e que nós achamos que vai terminar sendo o que vai ocorrer em relação ao Covid. Nós teremos com uma atualização de vacina, que pode ser anual, nós não sabemos com que frequência exatamente vai ter que ser feita essa atualização e essa nova vacinação, mas é possível e é provável que seja em torno de um ano, porque o que nós estamos percebendo é que a imunidade que é ocasionada pela vacina, ela termina após 6 meses, ela começa a ter uma queda, principalmente naquelas pessoas que têm alguma doença, alguma situação clínica que impede, né, ter uma boa resposta imunológica. Então é bem possível, Luciana, que a gente tenha que atualizar essa vacina anualmente. Agora, Gabardo, ontem nós entrevistamos o médico Jarbas Barbosa, da OPAS, Organização Mundial da Saúde, também órgão pertencente à OMS, e ele falou de uma forma muito clara que a Organização Mundial da Saúde ainda não recomenda quarta dose. A Organização Mundial da Saúde diz que é preciso priorizar o reforço, a conclusão do ciclo de vacinação das 2 doses, mas que não recomenda ainda quarta dose. Parte da resposta dele tem a ver com o que você nos explicou agora há pouco. Vocês querem agilizar a questão da vacinação comum, né? As doses, 2 doses, mais a terceira dose de reforço, pensar na quarta dose a partir de abril. Mas como que vocês se posicionam diante de um órgão mundial que ainda não recomenda a quarta dose e com vocês aqui no estado de São Paulo, já inclusive preparando um calendário para essa quarta dose? A posição do Jarbas está correta. Ele tem que analisar e avaliar a condição geral do mundo. Então, para ele, é mais importante que a gente tenha melhor taxa de vacinação em continentes e em países que estão com uma baixa cobertura vacinal do que propor fazer uma quarta dose em quem já está com uma cobertura como nós temos aqui em São Paulo, com 85% já de toda a população do estado de São Paulo acima de 5 anos de idade, que é a população alvo para essa vacinação. Nós temos 85% das pessoas já com segunda dose. Então, está correto ele pensar nesse aspecto. Nós temos que ter uma homogeneidade na vacinação entre todos os países do mundo. Nós temos que pensar na situação de São Paulo. O estado de São Paulo adquiriu vacina, o estado de São Paulo sempre, desde o início dessa pandemia, tem se dedicado a essa solução, que é a melhor solução, é a única solução que nós temos no momento para combater o vírus, é a vacinação. As medidas de distanciamento social, nesse momento, elas já têm muito mais dificuldade pelo cansaço que as pessoas têm, pela necessidade de nós mantermos as atividades econômicas e também pela própria característica dessa nova variante, que tem uma alta transmissibilidade e que escapa dos controles que a gente pode ter em relação à prevenção na transmissibilidade. Mesmo entre as pessoas vacinadas, é comum que as pessoas fiquem doentes, que elas fiquem pelo menos com um teste positivo, mesmo que sejam assintomáticas. E elas, estando positivadas, elas têm condições de transmitir para outras pessoas. Então, não acho que está correta a posição da Organização Mundial da Saúde, assim como está correta a posição do Estado de São Paulo, que é ter o máximo de cobertura e proteger ao máximo a nossa população. Só uma dúvida, Gabardo, rapidamente. Qual seria a dose, né, que será aplicada como quarta dose para esse público? Isso já foi definido também? Qual vacina seria? Isso não está definido. A gente sempre tratou desse tema aqui em São Paulo, defendendo que nós não deveríamos fazer escolhas de vacinas, que nós deveríamos usar a vacina que esteja disponível. A melhor vacina é a vacina que está disponível. Em função de nós estarmos trabalhando com uma dose de reforço, nós vamos ainda analisar se efetivamente pode ter alguma vantagem utilizar vacinas diferentes para fazer as doses de reforço, uma vez que nós estaríamos utilizando vias diferentes na produção de imunidade no organismo. Gabardo, haja uma efetividade melhor. Pois não.
Gabardo, eu queria tirar uma dúvida bem rápido com uma situação hipotética. Digamos que a gente faça a quarta dose em abril e que em maio, digamos, surja a vacina atualizada para as novas variantes, Ômicron ou outra variante que surja. A gente vai aplicar uma outra dose 1 mês ou 2 meses depois em seguida a essas pessoas? Olha, isso em tese não tem nenhum problema. Se acontecer isso, primeiro nós não acreditamos que em tão pouco tempo nós vamos ter essa atualização de vacinas. É mais provável que se tenha isso para o final de 2022 ou em 2023. E também nós vamos acompanhar o que vai estar acontecendo daqui para frente, né? Se nós percebermos ou se houver informações que esta atualização possa ocorrer de uma forma mais rápida do que nós imaginamos, nós podemos fazer uma reprogramação do que está previsto aqui para o estado de São Paulo. Pois é, a gente até imagina a complexidade que seja essa tomada de decisão, não é, Gabardo? Porque se a gente fizer uma comparação assim com o tempo, vou trazer aqui uma comparação quase boba, mas acho que dá para compreender um pouco. Se está frio, você põe um casaco. Aí, de repente, está 10 graus mais frio e você só tem o mesmo casaco para se proteger do frio. Então, você vai começar a sentir seu corpo congelar. Se a gente pensa na vacina e na doença, você está protegido para uma variante. Mas, de repente, aparece outra variante e a sua vacina permanece a mesma. É complicado conseguir compreender até que ponto as pessoas estão verdadeiramente protegidas para uma doença que se transforma numa velocidade muitas vezes maior que a ciência, né? Sim, Elisa. Mas a gente não pode esquecer que mesmo as primeiras vacinas, lá quando a gente ainda estava envolvido com um vírus que iniciou na China ou iniciou nos Estados Unidos ou em algum país da Europa, essa vacina ela continua protegendo contra casos graves e contra internação e contra óbitos, não tem nenhuma dúvida disso. O que ela perde um pouco com o tempo é a capacidade de evitar a infecção, de evitar que as pessoas adquiram o vírus. Mas adquire o vírus, mas o organismo já tem uma imunidade que protege em grande escala para casos graves. Isso independente da atualização. É evidente que sempre que nós atualizarmos e nós conseguirmos reduzir a transmissibilidade da doença, nós vamos estar um ponto na frente, porque nós vamos estar diminuindo a possibilidade das pessoas estarem infectadas. E, obviamente, isso é o melhor, porque diminuindo o número de pessoas infectadas, é evidente que nós vamos diminuir o número de internações e o número de casos que possam ter mais preocupação. João Gabardo, que é coordenador executivo do Comitê Científico aqui de São Paulo, muito obrigado por nos ajudar a esclarecer uma série de questões, inclusive a previsão para o início do calendário da vacinação da quarta dose a partir do dia 4 de abril para o público de 60 anos de idade. Até a próxima. Ok, um abraço para vocês. Obrigada, Gabardo. Bom dia.